A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o Bispo Jorge Andrade. Não é o Bispo Macedo não, tá? É o Bispo Jorge Andrade, da Igreja Assembleia de Deus, que nos saúda com a graça e a paz de Cristo. Eu quero ser bem sucinto e objetivo nas minhas ponderações aqui nessa noite. Tem um amigo meu, o pastor Wanderson, e ele chegou e falou para mim: pastor, na parábola da história do Lázaro rico, fala que o rico foi arrebatado, o rico morreu, foi sepultado e se achou-se no Hades. E o pastor Wanderson perguntou assim: e o Lázaro? Eu achei engraçado. E o Lázaro, o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí o pastor Wanderson perguntou para mim assim: pastor Jorge, mas Abraão tem seio? Como se seio igual de mulher? E eu falei: não, pastor. O pastor precisa examinar as Escrituras, porque são elas que o Senhor Jesus testifica, como João 5,39. E eu pesquisei, né, com todo respeito ao nosso amigo, e que foi meu pastor também, o pastor Wanderson. Eu falei: pastor, as 38 ou 39 parábolas que Jesus contou, 38 ou 39, ele menciona o nome. Nessa aqui, na história do Lázaro rico, Abraão é nome, Lázaro é nome, Moisés é nome. Muitos entendem como parábola, outros entendem como literal. Eu respeito a opinião alheia, mas eu entendo como texto literal. Aí o Wanderson falou assim: pastor, mas então o Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E Abraão tem seio e teta assim, como se fosse amamentar. Eu falei: não. Eu falei para ele: Nécio, né? Falei: Nécio, errais por não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Que nem Jesus falou que eles eram nécios. Então, irmão, quando a Bíblia usa a expressão seio, vamos analisar a cultura da época. As mesas que tinha na época, elas tinham 50 centímetros e eles reclinavam sobre o cotovelo. Até mesmo não eram as mesas igual temos hoje. Você pode ver por Platão, Sócrates e pelos arqueólogos que descobrem isso, chegaram a essa conclusão. Eu brinco assim, né? Mas o pastor Wanderson é nosso amigo, e eu fiz questão, irmão, de pesquisar essa palavra seio na Bíblia. Então aparecem muitas referências na Bíblia sobre a palavra seio. Por exemplo, no Salmo 35 e versículo 13, diz assim: mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Não quer dizer que Davi tinha uma teta assim, seio igual a mulher tem. Aí se você for ver no Salmo 34, perdão, no Salmo 74, verso número 11, diz assim: por que retiras a tua mão, sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-os? Aí quer dizer que Deus, o Pai, tem seio? Não. Mas como que você vai entender essa palavra? Em outra tradução de Bíblia. Essa é a primeira regra da hermenêutica. O Salmo 110, o verso 3 diz: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Pastor, tá, mas até aí ainda não entendi. Aí se você for pegar em Provérbios, de número 5 e verso número 20, diz assim: por que filho meu andarias atraído pela a estranha? Abraçarias o seio da estrangeira? Está falando de ali seio de mulher, literalmente. Mas a mesma Bíblia que fala de seio de homem, fala de seio de mulher. Ela usa a mesma expressão. No Salmo 19, verso 4, diz assim: porque o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se ao levar a boca.
Quer dizer que o homem preguiçoso ali tem um seio igual a mulher? Não. Porque está seio e peito é a mesma coisa, ou lado direito. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio é uma forte indignação. Provérbios 26:15. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Aí tem aqui a Bíblia do Dr. Jim Swaggart, e ele explica o que era esse seio de Abraão. Segundo o Jim Swaggart, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e o versículo número 22, ele fala assim, o paraíso é o seio de Abraão. Aqui não é seio, quer dizer, é o lado direito de Abraão. Como que você vai entender isso? Pegando outra versão. Quer ver outra versão de Bíblia aqui, irmãos? Na versão de Bíblia King James, na versão de Bíblia King James diz assim, mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então a própria Bíblia King James já não usa a palavra seio, ela fala ao seu lado. Aquele texto que eu peguei lá de Salmo, ele também vai dizer ali que sobre o lado. Eclesiastes 7:9, não te apresses do teu espírito irar-te, porque a ira briga-se no seio dos todos. Quer dizer que todos os homens aí têm seio? Não, está falando do lado direito ou peito. Entendeu, pastor Wanderson? Essa é a explicação. Agora, o Jim Swaggart fala também que o seio de Abraão, o lado direito de Abraão, se refere ao paraíso. Paulo, quando foi arrebatado do Espírito, foi ao terceiro céu. Ele fala que o terceiro céu é o paraíso, onde a alma de todos os justos estão aguardando o momento da ressurreição. Amém? Então, o paraíso é para onde todos os crentes foram antes da cruz. Do mesmo modo, Jesus também nos diz aqui que quando um crente morre, sua alma e espírito são levados por anjos até a presença de Deus, como aconteceu com o mendigo. Paulo foi arrebatado do espírito, foi até o terceiro céu. João, lá na ilha de Patmos, foi arrebatado do espírito, foi até o céu. O corpo inteiro não, só a alma e o espírito. Amém? Então aí ficou claro. Então, segundo a Bíblia King James, ela nem usa a expressão seio mesmo. Lucas 16:23, na Bíblia King James, só para finalizar esse raciocínio, diz assim, mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao seu lado, com Lázaro ao seu lado. Lucas 16, versículo 23, novamente para ficar armazenado aí na memória dos amados irmãos que frequentam o nosso canal. Lucas 16, versículo 23, na Bíblia King James, diz assim, mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Nem usa a expressão ser. Amém, pastor Wanderson? Então, não quer dizer que o pai Abraão ali, e também não é Abraão literalmente, tá? Ali está falando do próprio Deus. Porque o povo do Antigo Testamento tinha uma grande consideração, um grande respeito pelo patriarca Abraão como pai da fé. Então, é por isso que ele usa essa expressão, pai Abraão. Mas ali se refere ao próprio Deus. Porque Abraão, ele é anterior a Moisés. E nesse texto aqui vai dizer assim, quando o rico pergunta, permita que Lázaro vá e pregue aos meus 5 irmãos para que não venham parar nesse lugar de tormento e sofrimento. Aí o pai Abraão, que é o próprio Deus, disse assim, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Abraão é anterior a Moisés e os profetas. Como que ele pode conhecer Moisés e os profetas? Então você vê que não se refere literalmente a Abraão, mas ao Pai Eterno, o nosso grande Elohim, o nosso grande soberano Senhor, o Pai da eternidade, o Pai dos Espíritos, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então essa aí eu tirei uma dúvida do pastor Anderson. Outra coisa que eu quero falar, irmãos, e o Dr. Jim Swaggart também,
é sobre as duas testemunhas do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Olha que interessante, capítulo 11 do livro do Apocalipse, tem gente assim que diz assim: pastor, mas ali é o Antigo e o Novo Testamento, Israel era testemunha no Antigo Testamento do Senhor, né? Vós sois as minhas testemunhas. Realmente, irmão, Israel foi testemunha no Antigo Testamento, Gabriel. E daí eles falam assim, mas daí a outra testemunha é os discípulos de Jesus. Jesus disse: vós sois as minhas testemunhas. Eu concordo plenamente, Israel foi testemunha no Antigo Testamento, sim, conforme Isaías 43 e Atos 1:8, os discípulos foram testemunhas de Jesus, seríeis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Capadócia, até os confins do mundo. Os discípulos também foram. A igreja também é testemunha de Cristo. Mas, nesse capítulo 11 do Apocalipse, a igreja já foi arrebatada. O povo de Israel, a maioria deles morreram. Está entendendo? Existem pessoas israelitas ainda vivas, sim, mas a Bíblia não está se referindo a uma nação de Israel, no capítulo 11 do Apocalipse. E nem a todos os discípulos de Jesus, e nem a igreja triunfante do momento presente. Então, essa possibilidade de ser a igreja do Antigo e a igreja do Novo está descartada. Essa possibilidade de ser o Antigo e o Novo Testamento também está descartada, porque a palavra de Deus não pode morrer, ela permanece para sempre no céu. Outra possibilidade de ser Josué e Zorobabel também está descartada, porque Josué, ali no livro de Zacarias, morreu, e Zorobabel, também o rei, tinha morrido. Elias e Moisés. Elias pode ser sim, mas Moisés não, porque Moisés morreu e Jesus é a primícia dos que dormem. Se Moisés ressuscitou antes de Cristo, então Cristo não seria a primícia dos que dormem, não seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aí já entra uma contradição. Está entendendo, irmãos? Então, o que são as duas testemunhas? A Bíblia menciona dois homens que não morreram em todo o período bíblico. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado ao céu. A tradução de Bíblia King James diz que foi arrebatado ao céu. Ela cita a mesma expressão arrebatado tanto lá em Hebreus, capítulo 11, versículo número 5, como também lá no livro de Gênesis, capítulo número 5 de Gênesis, e versículo 22 e 23, ali por diante, que diz que Enoque foi arrebatado e não se viu mais. Da mesma forma, o profeta Elias foi arrebatado ao céu e foi levado ao céu num redemoinho, não na carruagem de fogo, mas num redemoinho ao céu. São os únicos dois que não morreram, Enoque e Elias. Lá no livro de Zacarias fala sobre as duas oliveiras. A palavra oliveira ali também fala de óleo, de unção. A palavra oliveira também pode se referir aos dois ungidos. Sempre que Deus queria fazer qualquer coisa no Antigo Testamento, sempre enviava dois. Deus enviou dois anjos para avisar Ló que ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus enviou Moisés e o seu irmão Arão para anunciar a Faraó que Deus ia derramar o juízo dele se Faraó não deixasse o povo dele sair da terra do Egito e servir o Senhor no deserto. Jesus também enviou os seus discípulos de dois em dois. Enviou em 70, de dois em dois. Sempre Deus envia dois. E no capítulo 11 de Apocalipse fala de dois homens. Deus enviará as suas duas testemunhas. O próprio texto diz que é dois homens, dois profetas, que terão corpos, que serão mortos, e no terceiro dia irão ressuscitar. Amém, irmãos? Aí ficou claro, né? Eu só vou pegar aqui o texto para a gente poder nos dar melhor. Eu não sei se eu tenho bastante espaço aí de bateria, Gabriel. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3, tá, amados? Diz assim a palavra do Senhor: darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Não tem como o Antigo Testamento e o Novo vestir pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Não adianta fazer aquele marabalismo todo teológico, falar que ali é castiçal a igreja, está entendendo? Oliveira é Israel. Eles fazem um marabalismo, irmão. Eu entendo que castiçal se refere à igreja, que oliveira também se refere a Israel. Tanto Israel
como a igreja já está bem representada em outros textos bíblicos e eu não discordo disso, mas aqui não tem nada a ver com a igreja e não tem nada a ver com Israel, tá? O versículo 5 diz assim, ó: e se alguém lhe quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca que devorará os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Não quer dizer que vai sair de dentro aqui, ó, da boca fogo, porque lá em Jeremias diz que a palavra do profeta com autoridade é como fogo, e converterei esse povo como lenha e as vossas palavras como fogo. E quando o capitão do rei da Síria chegou com 100 soldados para que Elias fosse com ele, disse: homem de Deus, desça comigo, venha comigo, porque o rei está te chamando. Ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e teus 50. E assim foi, 2 vezes. Na terceira vez o anjo do Senhor permitiu que Elias fosse com ele. Então não quer dizer que é fogo literal, é palavra de autoridade. Ele vai falar e vai acontecer. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender, e você vê como não tem nada a ver com Israel e nem com a igreja, essas 2 testemunhas, elas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder também sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Versículo 7: quando acabar o seu testemunho, a besta, que é o anticristo, a besta que sobe do abismo, lhe fará guerra e vencerá e matará. Versículo 8: seus corpos jazerão na praça da grande cidade. Antigo Israel inteiro, está falando aqui de corpos de 2 homens, não de toda a nação de Israel e não de todos os discípulos. Seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Pastor, mas Jesus foi crucificado em Jerusalém. E como que fala aqui Sodoma e Egito? Irmão, porque nesse momento de grande e intensa tribulação, onde aparecerão ali as 2 testemunhas do meu ver, Enoque e Elias, a cidade de Jerusalém vai estar tão corrompida pelo pecado, tanta imoralidade, que vai parecer Sodoma e Egito, que foram as piores cidades do Antigo Testamento. Segundo Severino Pedro da Silva, ele comenta dessa forma esse versículo. O versículo 9: e os homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão os seus corpos por 3 dias. Não está falando de Israel e nem de discípulos. E verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Versículo 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, enviarão presente uns aos outros, pois esses 2 profetas, 2 profetas, esses 2 profetas tinham atormentado os habitantes da terra. 2 corpos estavam sobre a praça da cidade, 2 profetas. Aí alguém pergunta assim: pastor, nós lá no céu, pastor, como que Enoque e Elias estão com um corpo físico lá, corpo com tripa, lá no céu, pastor? Eles perguntam isso. Daí eu falo assim: da mesma forma que Cristo ressuscitou dentre os mortos com o mesmo corpo, lá ali recebeu a glorificação, da mesma forma Enoque e Elias estão lá no céu. E que comida eles estão comendo lá, pastor? Aí no Salmo 78 diz que o maná que o povo de Israel comeu no deserto era a comida dos anjos. Segundo a Bíblia Viva ali, diz que era a comida dos anjos, a comida dos poderosos. Os poderosos ali são os anjos. Então o maná que Israel comeu no deserto era a comida dos anjos. E lá na tenda de Abraão, lá em Gênesis 18, versículo 8, Abraão matou uma bezerra, tinha palhada, tinha leite, e eles comeram. Os anjos tomaram o corpo físico e comeram. E Jesus disse que a última ceia será lá no céu. Essa ceia será simbólica ou será literal? Jesus falou de uma ceia. Provavelmente terá algum tipo de alimento. Pode ser que sim, pode ser que não. Amém? Então aí, irmão, já desmonto todo esse raciocínio aí. Pastor, mas eu não acredito nisso, pastor. Da mesma forma que quando a igreja vir com Cristo para reinar no período milenar por 1000 anos aqui na terra, a igreja glorificada vai
vai reinar com Cristo aqui na terra junto com os mortais. Os crentes arrebatados com o corpo glorificado e imortal e os não arrebatados com o corpo normal. Da mesma forma que Elias e Moisés apareceram no monte da transfiguração, a gente vai ter o corpo indestrutível, irmãos. E a Bíblia fala que os únicos dois que não morreram subiram ao céu são esses dois. E não fala de arrebatado, levado para outro lugar, como foi o caso de Felipe. Fala que Enoque foi arrebatado, não apareceu mais. Fala que Elias foi arrebatado e nunca mais apareceu. Amém? Mas Elias já veio através de João Batista. Irmão, quando a Bíblia fala, Jesus fala que eles perguntaram assim, mas Elias já veio? Aí Jesus fala de João Batista. Irmão, quando João Batista veio, ele veio na virtude e poder de Elias, fazendo os mesmos sinais que o profeta Elias fez, mas não conseguiu converter o coração de todos os pais dos filhos da nação de Israel. Até hoje tem israelita que rejeita Jesus. Então quem fará isso no período de grande tribulação será Elias e Enoque. Bom, eu já vou para a finalização aqui. Ainda tem, segundo o Dr. Dake, a Bíblia Dake, o Dr. Dake fala 18 fatos que identificam as duas testemunhas, de Apocalipse 11, versículo 3. Primeiro, são dois homens, e não aliança e dispensações. Segundo, são duas testemunhas de Cristo, versículo 3. Terceiro, poder lhes será dado no futuro, quando elas vierem à terra. Para isso não é preciso ser homens que já exercem esse poder. Quer dizer, não pode ser alguém no futuro. Quarto, são profetas, versículo 3 e versículo 10. Quinto, profetizarão nos últimos dias, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio desta era. Versículo 2 e 3. Sexto, estarão vestidas de saco, versículo 3, fala de humilhação. São simbolizados por duas oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus. Versículo 4, e a referência está lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14. O oitavo ponto, que pode ser, segundo o Dr. Dake, já estava no céu quando Zacarias profetizou, cerca de 500 anos antes de Cristo. Zacarias 4, versículo 11 ao 14. Nono, João as viu no céu, por volta do ano 96 depois de Cristo. Por isso, quem quer que sejam, são dois homens, transladados para o céu, pelo menos 500 anos antes de Cristo. Versículo 4, Zacarias 4, versículo 11 ao 14, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Isso exclui João Batista. O apóstolo João e qualquer outro homem que viveu depois de 500 anos. Décimo, serão invencíveis durante os 3 anos e meio do seu ministério. Versículos 5 e 7, serão invencíveis. Só vão morrer quando Deus permitir que eles morram mesmo. Versículo 11, terão poder para destruir os seus inimigos, no mesmo modo que seus inimigos tentam destruí-las. 12, poderão fazer sair fogo de suas bocas para consumir os seus inimigos. Eu já expliquei essa parte antes. 13, terão poder para fazer parar de chover durante todos os dias da sua profecia. 14, terão poder para tornar a água em sangue e ferir a terra com pragas quando bem quiserem. Versículo 6. 15, quando o ministério de 1260 dias chegar ao fim, o espírito angélico sobrenatural do abismo usará o anticristo para matá-los. Versículo 7. 16. Uma vez que está destinado aos homens morrer uma só vez, conforme Hebreus 9:27, é certo que as duas testemunhas são dois homens que nunca morreram, para que possam morrer nas mãos do anticristo no futuro. Isso exclui como uma das testemunhas Moisés, ou qualquer outro homem que já tenha morrido. 17. Permanecerão mortas por 3 dias e meio, e então serão ressuscitadas. Versículo 8 ao 11. Isso também prova
que são dois homens que nunca morreram e que não serão homens imortais, ressurretos, quando descerem do céu para iniciar o seu ministério. 18ª e conclusão. Ao que parece, há somente dois homens na Bíblia que poderiam cumprir estes fatos sobre as duas testemunhas. O primeiro dele é Enoque, segundo o Dr. Dake, e segundo Elias. Está claramente pronunciado que Elias será uma das testemunhas em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. João Batista nunca foi Elias, cumprindo essa profecia. Então preste atenção. Segundo o Dr. Davis, João Batista nunca foi Elias, cumprindo essa profecia. Ele disse que não era Elias. João capítulo 1, versículo 21. Só vinha no mesmo espírito e poder de Elias para preparar o coração dos homens para o advento do Messias. Assim como Elias preparará o coração dos homens para a segunda vinda do Messias. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 17. Enoque é outro homem, transladado, que não viu a morte em sua vida na terra. Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. E Hebreus capítulo 11, versículo 5. E segundo livro de Reis, capítulo 2. Então, irmão, e daí ele disse, a pessoa perguntou para mim também assim, mas a palavra transladado é tirar de um lugar para o outro. A palavra transladado e arrebatamento é a mesma coisa. Arrebatamento é a palavra ali, harpazo, tirar com violência. Tirado da terra, a igreja aqui, e levado para o céu. A palavra transladado é a mesma coisa, tirado de um lugar para o outro, tirado da terra e levado para o céu. Então é a mesma coisa. Não tem nada de dificultoso nisso. Vamos aqui concluir. Então, Enoque é outro homem, transladado, que não viu a morte em sua vida na terra. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, Hebreus 11, versículo 5 e segundo livro de Reis, capítulo 2. Ambos profetizarão o juízo. Carta de Judas, versículo 14 e 15, e primeiro livro de Reis, capítulo 17 ao 18. Elias também profetizou, pregou para Jezabel e para Acabe, quando estava na terra, e também vai continuar esse intento no período da grande tribulação. Ambos deverão voltar e morrer, sua morte estabelecida na terra, como todos os homens que vivem antes do arrebatamento. Hebreus 9, 27 e 1 Coríntios 15, versículos 51 e 58. Se Enoque e Elias tivessem sido transladados em um corpo imortal, glorificado, teriam sido as primícias da ressurreição, e não Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23. Isso prova que estão no céu, em seu corpo natural, e continuarão ali até voltarem para cumprir Apocalipse 11, versículo 3 ao versículo 12. A vida de Enoque e de Elias é paralela em todos os sentidos, por isso tem as mesmas chances de ser as duas testemunhas. Eu, no meu ver, não tenho dúvida, irmãos. Pastor, mas com que corpo eles estão ali, pastor? O que eles estão comendo ali? Irmão, eu te pergunto também, uma pessoa sem comer e sem beber, uma pessoa sem beber água 3 dias, ela não morre? E como que Moisés fica 40 dias no monte sem comer e sem beber e não morre? Deus tem seus mistérios, irmãos. E tem coisas que só a eternidade vai nos revelar. Aonde eles estão exatamente geograficamente? Acredito eu que talvez esteja no paraíso, junto com as almas de todos os servos de Deus. Paulo, quando ele foi arrebatado do Espírito, não sabia se era no corpo ou fora do corpo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: eu conheço um homem Cristo, que foi arrebatado do Espírito. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Paulo tinha até dúvida se era no corpo ou fora do corpo. Foi tão glorioso esse arrebatamento do Espírito de Paulo, que ele tinha até dúvida como era. Amém? Eu sou o Bispo Jorge Andrade e vos desejo saúde e paz. E finalizo aqui mais um vídeo sobre as duas testemunhas.